De Brasília, a Paula Lobão preparou um perfil de algum dos indicados para compor o futuro ministério de Lula. Acompanhe. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi ministro da Educação em gestões do PT. Este ano, perdeu a disputa ao governo paulista para Tarcísio de Freitas, aliado do presidente Jair Bolsonaro. Lula já vinha dando fortes sinais de que o aliado seria o ministro da Fazenda. Fernando Haddad vinha participando de agendas da área econômica e na quarta-feira teve uma reunião com o atual ministro Paulo Guedes. Para o presidente eleito Lula, Haddad deverá olhar o mercado, mas também as preocupações sociais das pessoas. E eu espero que Haddad fale do mercado, mas fale do problema social que o povo brasileiro precisa. Flávio Dino, que vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, é ex-governador do Maranhão e foi eleito senador pelo estado em outubro. Então, se nós somarmos o que é necessário para restabelecer o que já está colapsado hoje, com aquilo que são projetos imprescindíveis para 2023, chegamos à conclusão que 1 bilhão e 800 milhões, previsão inicial, reduzido para 1,2, obviamente implicará em 2023 no cenário de paralisação de serviços essenciais da Polícia Federal. Ex-juiz federal é um forte militante da esquerda e muito próximo a Lula, que ainda não definiu o que fará a respeito do Ministério da Segurança Pública. Nós temos o interesse de criar um Ministério de Segurança Pública. Mas a gente também não pode fazer a coisa de forma atabalhoada. O companheiro Flávio Dino tem a missão, primeiro, de consertar o funcionamento do Ministério da Justiça, de consertar o funcionamento da Polícia Federal, porque nós queremos que a carreira de Estado seja uma carreira de Estado. Nós não queremos que policiais fiquem dando shows, sabe, nas investigações antes de investigar. Nós queremos que as pessoas tratem com seriedade as investigações. Flávio Dino já disse que entre as primeiras ações como ministro será revogar os decretos de armas de Jair Bolsonaro e fazer mudanças na Polícia Federal. Para isso, indicou o delegado Andrei Rodrigues para chefiar a PF. Um dos motivos para essa escolha é que Andrei já atuou na Amazônia e Flávio Dino considera essa experiência importante. Hoje, Andrei Rodrigues é quem comanda a segurança do presidente eleito Lula. Flávio Dino disse que recebeu de Lula a orientação de priorizar a segurança pública e prometeu proximidade com os policiais. Quero consignar aos policiais, suas famílias, todos os profissionais de segurança pública, que o presidente Lula determinou que na transição e também no exercício do governo, nós estejamos muito próximo dos policiais. Não há nenhuma razão para não haver amplo diálogo com todos os profissionais da segurança pública e isso vai ocorrer por determinação do presidente Lula. O futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, já foi deputado federal por 5 vezes e chegou a ser líder do governo Lula na Câmara. É um civil com bom relacionamento entre os militares. Em breve, o ministro do TCU deve se encontrar com Lula para apresentar os nomes que deseja indicar aos comandos das Forças Armadas. A expectativa é que sejam confirmados o brigadeiro Marcelo Damasceno para a Aeronáutica, o general Júlio César de Arruda para o Exército e o almirante Marcos Sampaio para a Marinha. As Forças Armadas têm um papel importante. As Forças Armadas têm um papel constitucional, ela tem que cuidar da soberania nacional, ela tem que defender o povo brasileiro de possíveis e eventuais inimigos externos. E é para isso. As Forças Armadas não foi feita para fazer política, ela não foi feita para ter candidato. Quem quiser ter candidato, se aposente e seja candidato. Mas as pessoas da ativa das Forças Armadas têm uma missão nobre, que é cuidar da segurança de 215 milhões de brasileiros, de cuidar das nossas fronteiras, de cuidar, eu diria, da nossa soberania. A Casa Civil vai ficar com Rui Costa, governador da Bahia. Sindicalista, participou da fundação do PT no estado e já foi deputado federal. Apesar de ser um político, ele disse que vai dar um perfil mais técnico para a pasta. A minha ida para a Casa Civil e o presidente é para ajudá-lo na gestão. Eu não farei articulação política o presidente ainda nomeará quem o fará. A articulação política, estrito senso,
não será feita por mim. Obviamente, quando nós formos discutir com os diversos segmentos, por exemplo, empresariais, isso é articulação política. Só que a articulação política de conteúdo. Rui Costa falou em priorizar o diálogo com ministérios, estados e municípios e com o setor empresarial em busca de retomada dos investimentos. Nós articularemos junto com os outros ministros, com as pastas devidas, a volta do diálogo com os setores empresariais, com as diversas cadeias produtivas, para que as medidas a serem adotadas, como quer o presidente, seja fruto de um intenso diálogo, de um intenso debate com os empresários dos diversos segmentos industriais, agrícolas, de serviços, e, portanto, que isto ajude a alavancar também investimentos. Nós buscaremos organizar e intensificar o retorno dos investimentos também através do número de concessões e de parcerias público-privadas. A previsão para o próximo anúncio de ministros é semana que vem, provavelmente na terça-feira, depois da diplomação de Lula e Alckmin no TSE. Bom, José Maria Trindade, os primeiros ministros anunciados, você já falou um pouco aqui sobre a escolha de Fernando Haddad para a Fazenda e muita discussão sobre o ministro que é o que vai comandar as Forças Armadas, que vai ser um civil. Você conhece ele já há algum tempo também, muitos desses são figuras carimbadas aí em Brasília. Que leitura a gente faz desses primeiros nomes e o que esperar dos próximos anúncios, Zé? Desafios, né, Tiago? Conheço muito o José Múcio Monteiro, pernambucano, né? Ele foi deputado, líder do PTB na Câmara dos Deputados e tem, sim, uma atuação muito forte na área política. Tanto é que foi indicado pela Câmara para o Tribunal de Contas da União. Isso é uma vaga disputada, passa por votação em plenário, né? E ele se aposentou antes do tempo, não precisava, e abriu vaga para o presidente Jair Bolsonaro. Se quisesse, poderia ser ministro do presidente Jair Bolsonaro, mas sempre foi mesmo ligado ao ex-presidente Lula, foi ministro dele, né? E é uma pessoa respeitável e que tem ali uma característica de negociação. Me dizem aqui de que ele chegou ao Ministério da Defesa, mas pelo que não é do que pelo que é. Não é um radical de esquerda, não é ligado diretamente ao PT e foi aceito ali pelos integrantes das Forças Armadas, pelos generais. O grande desafio dele vai ser unificar as Forças Armadas. A hierarquia nas Forças Armadas é fundamental e esta é a defesa dos generais, de que uma decisão tomada pelos generais, pelas Forças Armadas, é uma decisão única e todos têm que seguir, né? É natural que o Ministério da Defesa volte a ser chefiado por um civil, uma tendência mundial, que um civil comande as Forças Armadas, e o Ministério da Defesa foi criado exatamente para isso, que antes eram ministérios da Marinha, da Aeronáutica, do Exército e ainda tinha o ENFA, né, que é o Estado-Maior das Forças Armadas. Para você ter uma ideia, José Múcio não sabe a diferença entre um brigadeiro do ar e um coronel. Ele tem, nas entrevistas, confundido as duas coisas, mas o essencial dele é essa capacidade de convivência. O desafio de Flávio Dino na Justiça é uma recomendação do ex-presidente Lula, é de reformar as polícias. Veja o tamanho da complicação que ele vai se meter. Ele recebeu ali apoio da Polícia Federal, dos delegados da Polícia Federal, mas ele vai ter que fazer mudanças administrativas e a tentativa é, de novo, de tentar controlar a Polícia Federal, o que ninguém nunca conseguiu. E também a Polícia Rodoviária Federal, o grande foco do novo governo. E como se não bastasse, Dino vai ter que controlar ali a história do armamento. O brasileiro pegou o gosto e o direito de se defender, ou seja, o direito a comprar armas. Ele quer restringir e algumas normas estão entre o revogaço que vai acontecer logo depois da posse de Lula. Outro desafio do Rui Costa é reaproximar, ele vai ser o primeiro-ministro. Um ministro que comanda o governo, se reúne com os outros. É aproximar a classe empresarial, os produtores do Brasil, do governo. O agronegócio,
as indústrias e governos estaduais. Quer dizer, é um grande trabalho governamental e de gestão, um grande desafio do Rui Costa. Relações exteriores é esta recolocação do Brasil no cenário internacional. Pela característica do novo ministro, né, o Mauro Vieira, ele vai aproximar o Brasil da Argentina e aqui da América do Sul. Essa é a característica dele. E o Haddad é uma interrogação, mas é uma postura do governo Lula, né, de que ficar essa área das políticas econômicas a serem definidas pelo governo em exercício. Esse aí é o perfil e o núcleo, chamado núcleo duro do governo, Thiago.